Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Abre aí a tua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora vai lá para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Eu vou ler o verso 10 e o verso 11. Diz assim: Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Senhor, nós te damos graça, nós louvamos o teu nome, pela tua pessoa, um dia ter nos alcançado. Agora, é sobre o teu nome que nós vamos pensar um pouco aqui nesta noite. Por isso eu quero te pedir que o Senhor fale conosco, de forma especial e poderosa. Eu quero te pedir que o Senhor nos instrua e nos oriente, para que possamos estarmos sendo mais e mais alcançados e transformados pela tua pessoa. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Queridos, boas novas para as famílias. Quem é que não gosta de um tema desse? Quem é que de alguma forma não fica feliz em saber que existe para as famílias boas novas? A menos que nós não queremos nada com a nossa família, a menos que nós não tenhamos o mínimo de amor pelos nossos. Mas se nós amamos a nossa família, nós sempre estamos buscando, queremos, sonhando, almejando, desejando boas novas, boas notícias para a nossa casa, para o nosso lar, para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os pais, para os irmãos, enfim, nós estamos sempre desejosos por boas notícias em relação à nossa casa, em relação àqueles que são mais próximos de nós. Então deixa eu te perguntar nesta noite, que tipo de boas notícias são as que você espera ouvir aqui hoje, em relação a você e em relação à sua família? Quais são os seus anseios? O que é que você está desejoso por ouvir aqui hoje? Deixa eu te dizer que talvez eu não consiga corresponder com as tuas expectativas. E talvez sim,
Talvez eu consiga. Agora, eu preciso também te dizer que uma coisa é certa. A de que eu vou aqui nesta noite me esforçar para me ater, aleluia, e lhes transmitir as maiores e principais notícias que Deus tem para você e para a sua família. Aquelas que de fato vale a pena. As de maior significado e importância para todo e qualquer ser humano. Porque, queridos, é assim: ou nós, preste atenção, entendemos, ou nós absorvemos e abracemos essas excelentes notícias, ou tudo mais, por mais belo e bonito que pareça, ou que seja, não fará o menor sentido. Ou, quando chegarmos no fim, veremos que não terá valido a pena. Portanto, que possamos nesta noite aprendermos a nos deliciarmos e nos alegrarmos tanto com Cristo, que a percepção, o entendimento e a absorção de sua graça por nós possa finalmente e de uma vez por todas remover de nós todas as nossas angústias da carne. Esse é o meu anseio. E é isso que eu vou tentar nesta noite trabalhar com vocês aqui. Que nós possamos sairmos daqui mais convicto da pessoa que nós servimos. Que nós possamos sairmos daqui nesta noite mais ciente e mais certos de que nós temos um Deus ao nosso lado. E que independentemente de qualquer coisa, Ele sempre tem para nós boas e extraordinárias notícias. Ele sempre tem para a nossa família excelente e as melhores notícias. Amém, querido? Então você possa talvez estar perguntando, mas que notícias são essas? Então vamos ver algumas notícias que Ele tem para nós. Em primeiro lugar, preste atenção, em primeiro lugar, isso é muito importante nós entendermos sobre o que nós lemos aqui, como texto base para a nossa mensagem. O nome Jesus é divinamente pré-determinado e muito bem estabelecido. Entendeu? O nome Jesus é um nome divinamente pré-determinado e muito bem estabelecido. Para aqueles que são pais aqui, quando você soube que você teria um filho, quando os pais ficaram grávidos, então, a partir desse momento, muito provavelmente passou a existir na sua cabeça, na sua mente, uma certa preocupação. Você começou a pensar no seu dia a dia e discutir entre ambos, discutir no bom sentido, qual será o nome do nosso filho ou da nossa filha. Todos os pais aqui já passaram por esta fase. Qual é o nome que nós vamos dar para o nosso herdeiro? Como ele vai se chamar? Como ela vai se chamar? E lá em casa, filho, vem cá por favor. Não foi diferente. Fique aqui. Lá em casa não foi diferente. Quando o Nicolas, nós tivemos a notícia de que o Nicolas viria ao mundo, de que ele iria nascer, eu e a minha esposa então começamos a conversar sobre o nome.
qual será o nome do nosso filho? Como é que nós vamos chamá-lo? E aí a minha esposa disse, o nome dele será Vitor Hugo. Eu olhei para ela e falei, não vai mesmo. Vitor Hugo não dá, não quero. Aí ela disse, então o nome do nosso filho vai ser Vitor Gustavo. Aí eu olhei para ela e falei, também não concordo. E nós começamos a discutir, e aí eu falei para ela assim, e ela perguntou para mim, então que nome vai ser o nome do nosso filho? Olha só o nome, que lindo. Eu disse para ela, o nosso filho vai se chamar Hudson. Bonito, eu acho. Hudson. E aí ela disse, não. Eu falei, então nós estamos em maus lençóis, não é? Porque se Vitor Hugo não dá, se Vitor Gustavo não dá, Hudson não dá, qual será o nome? E aí então nós chegamos a uma conclusão. Vamos ver alguns nomes aí, nós decidimos, né, qual será o nome do nosso filho. E aí vimos uma série de nomes. E aí, dentre esses nomes estava Nicolas. E aí eu falei para ela assim, o nome do nosso filho vai ser Nicolas. Ela disse, estou de acordo. Então será Nicolas. E hoje o nosso filho, com 13 anos de idade, se chama Nicolas. E ele tem cara do quê? De Hudson. Ele tem cara do quê? De Vitor Hugo. Ele tem cara de quem? De Vitor Gustavo? Não, ele tem cara de Nicolas. Pode sentar. É Nicolas. Quando Jesus foi anunciado a Maria, quando Jesus foi anunciado a José, Deus disse para os pais carnais que ele deveria se chamar Jesus. Está escrito, Mateus capítulo 1, verso 21. E a ordem do anjo foi assim, o nome dele, presta atenção, está escrito lá, deverá, Mateus 1, 21, o nome dele deverá ser Jesus. Então, eles não tinham a opção da escolha. Eles não tinham a opção de ficar pensando qual seria o nome. Porque o anjo veio e disse, porque foi um nome pré-determinado e muito bem estabelecido por uma orientação divina. Foi um nome dado pelo próprio Pai, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, o nosso Deus Criador. O nome do Salvador será Jesus. E por quê? Porque o nome fala muito bem daquilo que nós somos, de quem nós somos. O nome é uma das coisas mais importantes que nós temos em nossa vida, é o nome. Porque você é conhecido pelo nome, você assina os bens que você tem com o seu nome, enfim, é pelo nome que nós somos chamados, é pelo nome que nós somos às vezes respeitados, e assim por diante. Então o nome fala muito a respeito de nós. Então observe, foi o Pai que deu esse nome a ele, Jesus. Portanto, queridos, esse é o melhor nome que ele podia receber. Aleluia. O nome Jesus. Esse nome é o maior, esse nome é o mais brilhante e o mais nobre de todos os nomes. Jesus. O único, incomparável e maravilhoso, Jesus. Franklin Graham escreveu o seguinte:
Jesus permanece antes, além e depois de todos os outros. No princípio era Jesus, no fim será Jesus. No tempo presente, todas as coisas dependem de Jesus. Bernardo de Claraval escreveu que esse nome Jesus é mel para a boca, melodia para os ouvidos e alegria para o coração. Aleluia. Então, queridos, que Jesus possa adocicar as nossas palavras em nossos dia a dia, cada vez mais. Que Jesus, queridos, esse nome Jesus possa soar aos nossos ouvidos como uma das mais belas melodias e canções que nós já ouvimos sobre a face da terra. Jesus. E que Jesus possa proporcionar para você e a sua família, enquanto você viver sobre a terra, as alegrias que você espera viver como homem e mulher de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho para Deus. É a Bíblia quem diz que Jesus é o caminho para Deus. O que é que isso significa? Isso significa, queridos, que é nele que devemos estar, andar, e é a ele que nós precisamos seguir. Apenas Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. E por isso, queridos, nós devemos ouvir dele orientações, direções para os nossos passos. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que Jesus, ele é a vida. Aleluia. Portanto, que nossos corações nele possa se alegrar, porque ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Jesus, único, incomparável, maravilhoso Senhor. Jesus, Deus de glória. Jesus, amoroso, bom, misericordioso, gracioso, justo, infalível e perfeito Deus. Jesus, aquele que se doou por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus, aquele que transforma você e transforma a mim. Jesus, aquele que muda o nosso pensamento, transforma a nossa visão e quebranta o nosso coração. Jesus, Jesus e Jesus, nome que deve sempre estar acima de todos os nomes sobre a nossa família. Jesus. Aleluia. Queridos, Jesus é o começo da esperança e o fim do desespero. Aleluia. Jesus é o começo da esperança e o fim do desespero.
Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 9 ao verso 11, eu resumi aqui os versos, esses 3 versos, tem mais coisas nos 3 versos, mas eu dei uma resumida neles e eu coloquei aqui o seguinte, resumindo o que Paulo disse lá. Paulo disse o seguinte, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, Jesus é o nome que está acima de todo nome, e que diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que ele é o Senhor. Queridos, preste atenção, aleluia, porque Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses aqui, ensinando que todos os joelhos se dobrarão, e reconhecerão que ele é Jesus, que ele é Senhor, todos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que os joelhos de Joe Biden, os joelhos de Kim Jong-un, sabe aquele presidente baixinho, fortinho da Coreia do Norte, ruim, o homem é ruim, você olha para ele assim, você fala, Jesus, misericórdia. Paulo está dizendo aqui, queridos, que um dia os joelhos dele, do Kim Jong-un, o presidente da Coreia do Norte, terá que se dobrar diante dele, aleluia. Eu não sei se eu estou certo, mas acho que é ele mesmo, que mandou matar, acho que um cunhado, só porque dormiu em um discurso dele. Será que o cara é ruim? Será que o cara é ruim? Ditadura ferrenha da Coreia do Norte, mas a Bíblia está dizendo, que os joelhos desses ditadores, um dia, hão de se dobrarem diante da pessoa e do nome chamado Jesus Cristo. Acontece que não são só os joelhos deles, os meus e os seus também, e mais, os de todos e em todos os lugares, os que viveram e viverão em todas as épocas, terão que se dobrar, todos, absolutamente todos. Mas qual é a boa notícia em tudo isso? Aleluia. O que tem a ver isso com a minha família? Qual é a boa notícia em relação à minha família de tudo isso? A boa notícia, querido, é que os seus, e talvez os de toda a sua família, já têm se dobrado e o reconhecido como seu Senhor. Talvez toda a sua casa já tem dobrado os joelhos diante de Jesus Cristo nos nossos dias atuais, não estão esperando os dias vindouros, já se dobraram, já se entregaram, e estão buscando andar na presença do Deus Todo-Poderoso, e esta é a boa notícia, você tem uma casa abençoada, você tem uma casa transformada, você tem um lar alcançado, e para você e a sua casa, tem salvação eterna, pelo nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Existe um hino que nós cantávamos, que diz assim: quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada, aleluia. Quem tem Jesus, querido, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, nos garante as Escrituras Sagradas, que no céu já tem, aleluia. Não é que vai ter, já tem morada, aleluia.
E a Bíblia nos diz que a morada celestial não é uma morada que se corrompe, não é uma morada que se mancha, não é uma morada que cai, não é uma morada que é contaminada, é uma morada que nada corrói, que nada contamina, é lugar da presença manifesta do Senhor Deus, aonde existe alegria para todas as famílias que hoje já se renderam aos pés do Cristo, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Amém? Em segundo lugar, deixa eu andar um pouco mais rápido, senão. Segundo lugar, diz assim, segundo tópico, a notícia do anjo não era para pânico, está escrito aí na Bíblia, mas era uma notícia de paz, uma notícia de alegria. Está escrito, quando o anjo vem trazer a notícia que o Salvador tinha nascido, para os pastores que estavam no campo, eu não sei se você sabe, mas pastor naquela época era excluído da sociedade, eram mal vistos, eram rejeitados, ninguém se aproximava deles, eles eram como que se uma escória, um certo tipo de escória da sociedade, os pastores daquela época. E olha que interessante, para quem é que o anjo vem trazer a notícia de que nasceu, que hoje na cidade de Davi lhes nascerá o Salvador, dentre outras pessoas, para esses pastores. E aí a Bíblia nos ensina que o anjo chega para eles e diz o seguinte: não temas. Porque, querido, você já viu o anjo? Quem aqui já viu o anjo? Eu não vi. Tempo atrás aí era um tal de cantar sobre anjo, né? Mas eu nunca vi um anjo. E poucas pessoas viram. Poucas na Bíblia. E todos aqueles que viram, irmão, a coisa não foi fácil não. Então o anjo, quando se manifestava, a primeira coisa que as pessoas tinham era medo, pavor. Porque, imagina, o anjo se mostrando a você, um ser perfeito, santo, um ser celestial se revelando a você. Que coisa, não? Então, o anjo chega, porque agora o anjo está dizendo assim: olha, eu venho trazer para vocês boas notícias. Eu venho trazer para vocês e para todo o povo notícias de grande alegria. Por isso, não fiquem apavorados, por isso não tenham medo, por isso estejam em paz no seu coração, não temas. Ou seja, o anjo, queridos, aqui ele não veio para executar juízo. O anjo aqui, queridos, ele veio para transmitir, para anunciar a eles as misericórdias, a bondade e a graça do nosso Deus soberano. O anjo veio para transmitir a eles que estava chegando um tempo em que a manifestação da graça e da bondade de Deus seria patente, seria visível, seria perceptível, e o nome desta situação, o nome que eles poderiam compreender como a manifestação da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, se chamava Jesus. O anjo inicia a sua fala para aquelas pessoas, dizendo o seguinte, para aqueles pastores: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Aleluia. Queridos,
em uma época, essa era a época, o contexto histórico por trás desse momento é esse, mais ou menos esse. De forma muito resumida, é mais ou menos esse que eu vou lhe dizer agora. Essa era uma época em que o povo estava sendo subjugado pelo Império Romano. Eles estavam sendo maltratados pelo legalismo judaico. Não havia, naqueles dias, alegria entre eles. Não havia, naqueles dias, júbilo entre eles. Mas o que havia era choro, tristeza, lamento e ranger de dentes. Porque eles estavam sendo de alguma forma empurrados para baixo pelo império e pelos legalistas. Eles estavam sendo massacrados, eles estavam sendo de alguma forma judiados, perseguidos, eles estavam sendo maltratados, e nesses dias não eram dias de alegria, e o anjo chega para eles e diz: não temas, porque eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Aleluia. Talvez você também tenha se sentindo assim. Talvez você também tenha se sentido fraco. Talvez você esteja triste. Talvez você tenha se sentido um pai ou uma mãe derrotado, um filho derrotado. Talvez você anda meio temeroso. Talvez você tenha se sentido e se achado esquecido e abandonado. Então ouça, preste atenção. Nesta noite, a voz do anjo que se apresentou àqueles pastores, ela quer que você ouça a voz dele nesta noite. Se esforce um pouquinho aí, se você se encontra mais ou menos na situação das pessoas daqueles dias. Se esforce um pouquinho aí, tente ouvir a voz do anjo dizendo para você: não temas, porque eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Não é só para o seu lar, não é só para a sua casa, mas diz a Bíblia que é para todo o povo. Não tema. Ele, o anjo, não foi enviado a nobres, porque poderia, mas não foi. O anjo não foi enviado a pessoas nobres. O anjo não foi enviado aos sacerdotes. O anjo não foi enviado aos religiosos. O anjo não foi enviado aos reis e ao rei Herodes. Pelo contrário, queridos, aleluia. O anjo foi enviado aos desprezados. O anjo foi enviado àqueles que eram jogados de lado da sociedade. O anjo veio em primeiro lugar, queridos, àqueles que antes tinham motivos para temer, mas hoje tem motivos de júbilo, pois a boa nova de grande alegria chegou. A boa nova de grande alegria se manifestou. A boa nova de grande alegria se revelou. Aleluia. A boa nova de grande alegria para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, já foi e está manifesto em nosso meio, nas nossas vidas e em nossos corações. Por isso, alegre-se, por isso não tema, por isso levante a sua cabeça e creia no Senhor Jesus.
Jesus agora crescido, já exercendo o seu ministério, ele reitera isso daqui. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo, ali começa o Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão da Montanha, Sermão do Monte. E logo no início do Sermão do Monte, Jesus Cristo reitera aquilo que os anjos tinham transmitido para pessoas sofredoras, para pessoas que tinham sido jogados de lado. O anjo Jesus Cristo, agora no início do seu ministério, pregando as Escrituras, falando da palavra de Deus para os seus seguidores, ele reitera. Mateus capítulo 5. Jesus disse o seguinte, aqui bem resumido: ele disse: são os que choram, os pobres, os humildes, os famintos e os perseguidos, que serão saciados. Aleluia. Amém, querido? Eu vou repetir, foi Jesus quem disse isso. Leia lá, Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças. E a palavra bem-aventurança significa felizes. Então em algumas traduções traz bem-aventurados, e outras traduções traz felizes. E aí Jesus Cristo diz que serão felizes os que choram, serão felizes os pobres, serão felizes os humildes, e aí ele vai colocando de espírito, serão felizes os famintos, e que têm sede e fome de justiça, serão felizes aqueles que são perseguidos. Essa é a classe de pessoas felizes. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, que nós possamos então cantarmos, que nós possamos então falarmos, que nós possamos então expormos o que dizia o salmista. Salmo de número 29, verso 2. O salmista escreveu o seguinte: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Aleluia. O salmista está dizendo aqui para mim, para você, para minha casa, para a sua casa, para o meu lar, para a minha família, para o seu lar e para a sua família, o seguinte: querido, não importa o que aconteça, você já recebeu a boa notícia. E a boa notícia é de que existe um Senhor que se chama Jesus Cristo, e Ele é Salvador, e você já o reconheceu, portanto dele você é um salvo. Agora compete a nós, compete a você, compete a mim, compete a nós, como diz o salmista, atribuirmos a Ele, aleluia, atribuirmos ao Senhor a glória que o seu nome merece, aleluia. Compete a nós adorarmos a Deus, adorarmos Jesus Cristo, adorarmos o nosso Senhor no esplendor do seu santuário. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Mas deixa eu seguir em frente para terminar. Em terceiro lugar, porque talvez você possa estar perguntando: por que o nascimento de Jesus é motivo de tão grande alegria? Por quê? Então, em terceiro lugar, porque Jesus é artigo definido, o Salvador. Aleluia. Porque Jesus é Cristo e Senhor.
Porque Jesus, diz a Bíblia, que Ele é o Emanuel. O que significa Emanuel, queridos? Deus conosco. Aleluia. Jesus é o Salvador. Ele é Cristo e Senhor. A Bíblia diz que Ele é o Emanuel, que significa Deus vivendo em vocês, que significa Deus no meio de vocês, que significa Deus os envolvendo para uma tarefa, Deus os habilitando, Deus os capacitando, Deus os fazendo andar na presença dEle, para exercer no nosso tempo a vontade e o querer dEle. Salvador, queridos, a Bíblia diz que Ele é o Salvador, e Salvador em um sentido que ninguém é ou pode ser. Jesus é Salvador em um sentido em que ninguém é ou pode ser. Ele salva de inimigos espirituais, entendeu? Jesus Cristo nos salva de inimigos espirituais. Jesus Cristo nos salva do maior de todos os inimigos de um ser humano, que é do pecado. Aleluia. Apenas e exclusivamente Jesus tem esta condição de nos salvar de inimigos espirituais e do pecado. Talvez algumas pessoas que você conhece pode te salvar, pode te ajudar de algumas e determinadas coisas, mas de inimigos espirituais e do pecado só existe um que tem o poder de salvar, e o nome dele se chama Jesus Cristo. E essa é a boa notícia para a sua família, essa é a boa notícia para a sua casa, essa é a boa notícia para o seu lar. Jesus, aleluia, glória a Deus. Jesus. Jesus, irmãos, é a salvação no sentido de libertação e também no sentido de preservação. Jesus é salvação no sentido de libertação e no sentido de quem preserva. Preserva o seu filho na presença de Deus, preserva o seu filho para entrar nos céus, preserva o seu filho para andar com ele, preserva. Jesus Cristo é um Salvador que liberta e que nos preserva. Ele declara que salvará, não é qualquer um. Ele declara que salvará o seu povo. Aleluia. Ele salvará o seu povo. E isso é o que ele tem feito. É isso que Jesus Cristo tem feito. Por isso, queridos, alegremo-nos, portanto, por termos o Salvador. Alegre-se. Alegre-se. Seja feliz. Seja feliz, porque você tem Jesus Cristo, o Salvador. A palavra Cristo significa ungido. Cristo significa ungido, ou seja, Ele, Jesus Cristo, é o ungido de Deus e por Deus para salvar. E esse, queridos, é o seu grande propósito e objetivo. Cristo é o ungido de Deus para salvar você do seu pecado. Cristo é o ungido
por Deus para alcançar a sua vida, transformar você, transformar a sua família, transformar a sua mentalidade, o seu entendimento, mudar o seu olhar, alcançar o seu coração. Cristo é o ungido de Deus para que você um dia possa morar no céu. Aleluia. Sobre Cristo está a unção de Deus para salvar. Sobre Cristo está a unção de Deus para libertar. Sobre Cristo está a unção de Deus para transformar. Sobre Cristo está a unção de Deus para mudar. Sobre Cristo está a unção de Deus para, sobretudo, preservar. Aleluia. Observe, eu estou terminando. Ele é Jesus, o Salvador, porque Ele é o Emanuel. Aleluia. O Deus conosco. Ele é Jesus, o Salvador, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Queridos, veja, se Ele era Jesus no berço, o que é Ele agora que está exaltado nos céus? Se Ele era Jesus no berço, o que é Ele agora que está exaltado nos céus como Emanuel, o Deus conosco? A sua própria encarnação o fez Jesus, o Salvador dos homens. Mas o que dizer dele agora, que além de sua encarnação, temos também a sua expiação? O que dizermos dele agora, que acima de sua expiação, nós temos também a sua ressurreição? O que dizermos dele agora, que além de tudo isso, nós sabemos que um dia ele subiu assunto aos céus, e agora aí se encontra coroado, e nos nossos dias ele permanece de forma perpétua como um intercessor. O que dizermos dele? Jesus. Para concluir, eu quero terminar dizendo que esta é a boa, perfeita e agradável notícia para você e para a sua família. Esta é a boa, perfeita e agradável notícia para todos os seus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu repito, Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo. Não existe nenhuma notícia melhor do que Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque tudo o mais vai passar, tudo o mais é supérfluo, tudo o mais vai ficar. Mas se você tem Jesus, no céu você vai entrar, e para a eternidade com Ele você reinará. Receba, querido. Aleluia. Essa é a melhor de todas as notícias. Jesus, o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso professor, o nosso Salvador, a nossa luz, a nossa força, o nosso amparo, o nosso socorro, o nosso amigo, o nosso companheiro, Jesus, o nosso escudo, Jesus, o capacete da justiça, Jesus, aquele que tem sido na sua vida de manhã, ao meio-dia, de tarde, na noite, na madrugada. Jesus. Jesus.
Mas talvez você, e eu estou terminando, eu vou ler 2 versículos da Bíblia, Atos dos Apóstolos, abra aí a sua Bíblia, e nós terminamos aqui. Porque talvez você diz assim, puxa vida, eu queria mais boas notícias para a minha família, tem? Porque talvez você falar, legal, mas eu estou aqui, meu filho não está, eu estou aqui, meu esposo não está, eu estou aqui, minha filha não está, eu estou aqui, o meu irmão não está, eu estou aqui, a minha esposa, o meu esposo, enfim, alguém da sua família, talvez alguém não está, alguém ainda não se entregou, e aí eu tenho uma boa notícia para você. Abre aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, aleluia. Versículo 31, diz assim: eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, tu, você e os de sua casa, aleluia. Em quem é que você precisa crer para que você e os de sua casa sejam salvos? Jesus, amém, queridos? Não é no governo, não é no dinheiro, não é nas posses, não é em nada, é em Jesus. O escritor Lucas está dizendo aqui, creia no Senhor Jesus Cristo, escreveu Lucas, e será salvo você e todos os da sua casa, logo todos os da sua família. Creia em Jesus, querido, ore, seja Jesus. Fale, continue com os joelhos no chão, creia, porque a Bíblia está garantindo que serão salvos você e todos os seus, para a glória do nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e agora eu termino. Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois declara, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo, a boa notícia para a sua família, porque em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome, só em Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.